Em uma das entrevistas mais instigantes do A Casa é Sua Podcast, Theo Braga compartilhou suas ideias sobre o futuro dos negócios, inovação e propósito. Com uma fala leve, mas cheia de conteúdo, ele abordou temas que estão moldando o presente e o futuro do empreendedorismo. Durante a conversa, Theo falou sobre o impacto da criptomoeda, especialmente o Bitcoin, na descentralização financeira e como esse movimento pode transformar a forma como lidamos com investimentos e confiança nas instituições. Ele também trouxe reflexões valiosas sobre o uso da inteligência artificial nos negócios. Outro ponto alto da entrevista foi sua análise sobre a mudança no comportamento do consumidor no varejo, explicando como as novas gerações estão priorizando experiências, propósito e personalização ao consumir produtos. Segundo Theo, quem não entender essas mudanças ficará para trás. Além da tecnologia e do mercado, Theo também falou sobre a importância de construir um legado autêntico. Diferenciou herança de sucessão e contou como buscou seu próprio caminho dentro de um ambiente familiar já consolidado no empreendedorismo, reforçando que ser sucessor é mais do que continuar, é transformar. Esse episódio é um prato cheio para quem busca conteúdo inteligente sobre inovação, futuro do mercado e crescimento pessoal. Imperdível! Theo Braga, eu sei que você é a pessoa do Smart Money, do Equity, mas eu quero começar esse podcast fazendo uma pergunta. Como é que você vê a inteligência artificial nos negócios, na nova economia? Legal. Primeiro, uma honra muito grande estar aqui. Eu sou um grande fã da Carol Group, de você como empreendedor, que você vem construindo no Brasil é muito legal. E eu te conheço há um tempo e há um tempo você vem crescendo, aprendendo, se tornando um grande empreendedor e empresário nesse segmento imobiliário, nesse segmento de alto luxo, como você vem atuando. E, cara, eu vejo a IA, ela sendo... Quero dividir um pouco o joio do trigo. Acabei de voltar de Nova York e aprendi muito com quem está fazendo isso lá na ponta, de forma muito clara. E existem a IA para duas coisas. A primeira, para você utilizar ela, e a segunda, para substituir negócio. Então, para quem é de bens de consumo, assim como o seu setor, para quem é algo físico, tangível, você pode usar ela para ajudar a escalar o seu negócio, para você reduzir corpo de funcionários, para você otimizar suas operações, obter mais dados dos seus clientes. Então, o seu negócio não vai ser substituído por uma IA. É algo que vai sempre precisar, mas você pode otimizar ele. Assim como donos de restaurantes, donos de indústrias, alguns até varejistas, porque são bens físicos. Físicos, claro. E do outro lado, empresas de serviços, consultorias, pessoas que fazem trabalhos, advogados, contadores. É muito provável que em 10 a 15 anos, 80% dessas pessoas vão ser substituídas por IA. E não sou eu que estou falando isso, quem falou isso foi o Diego Barreto, que é CEO do iFood, o cara que tem a maior empresa do Brasil, meio por cento do PIB, 0,5% do PIB do Brasil passa pela empresa do iFood. Você sabia disso? Não sabia disso, 0,5% do PIB passa por uma única empresa. Que é o iFood, cara. Tenho certeza que você é cliente, eu também sou. Sou cliente desde sempre. E foi ele que trouxe esse dado. Então, cara, 80% das empresas de serviços ou vão quebrar ou vão ter que mudar muito, vão reduzir muito seu escopo. A gente tem visto a IA, a inteligência artificial, cada vez mais na nossa vida presente. Eu uso o ChatGPT para quase tudo, eu tenho certeza que muitos até dos telespectadores aqui também. Então, ou a gente se adapta, ou a gente vai ser engolido. Então, para quem é profissional de serviços, cara, você tem que estar dia, tarde e noite pensando em como inovar, como atuar com a IA, usar ela ao seu favor e não contra você. A gente estava recentemente comentando o caso de um amigo nosso, que é um dos setores abalados pela IA. Ele fica brigando comigo por eu utilizar. Mas, cara, com o oceano correndo, você não é todo mundo para segurar o oceano vai correr, você não consegue segurar todo. A água, exatamente. Ela vai tomar conta, né? Ela vai passar pelo lado e uma hora passa por cima. E por mais que o governo tente regular, eu entendo que vai ser uma grande revolução. Assim como a gente teve a Revolução Industrial lá atrás, a gente vai ter uma nova, porque as pessoas vão ficar de fato sem emprego. Muita gente não vai ter o que fazer porque os trabalhos delas vão ser substituídos, isso cada vez mais. E não é uma ondinha isso dessa vez. É de fato uma mudança, é um novo paradigma do mundo. Então, eu acho que não é uma modinha, IA. Lógico que existe a bolha, existe cada vez mais pessoas falando sobre isso, mas ela não é passageiro. Então ela veio para ficar cada vez mais. Ou você se adapta ou... Eu imagino que esses profissionais com os negócios que a IA pode substituir, com certeza eles criando, inovando, né? Participando, por exemplo, da mentoria, como eu participo com vocês ali na SME, né? Agradecer os elogios à Carol Group, com você e com seu pai, né? Mandar um abraço pro
pro JK. Ah, Inclusive, em muitos podcasts, quando são empresários, eu faço questão de presentear com o livro. O legal. ponto cego empresarial, porque eu acho que isso pode ajudar muito, né? E o conhecimento, ele transborda, né? E eu acho que você falou uma coisa que é interessante, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, não sei se você concorda até, pô, meu trabalho. Mas se a gente for parar para pensar, 20 e poucos anos atrás, você é bem mais novo que eu, seu pai vai saber disso, a gente contratava pessoas para datilografia. Eu fiz curso de datilografia. Caraca. E essas pessoas automaticamente passaram a fazer outras funções e tá tudo certo, né? Mas o que eu achei bacana da sua visão é que se você não prestar atenção, né, você pode demorar muito para buscar novos rumos. Seria isso? Seria, Você tem alguma ideia do que fazer? cara, legal. E se você ver da datilografia, a gente achava que o mundo ia acabar se essa pessoa assim. E não, cara, o mundo se adapta. Lá atrás, na Revolução Industrial, quando metade da força operária foi demitida pela automatização das máquinas, Sim. o mundo seguiu sendo o mundo. Então, no futuro, inclusive, aí eu tava conversando até com um amigo, falou, Théo, mas muita gente vai virar Uber e tal. Eu falo, beleza, daqui a 15 anos não terão mais motoristas. O robô, ele consegue ser muito mais efetivo que o ser humano. Então, daqui a 15 anos não terão também Ubers motoristas. E ele não vai nem ficar chateado, né? Porque a gente tá aqui na esquina da Faria Lima com a Gabriel Monteiro e eu e o Lucimar, que é quem tá por trás das câmeras, a gente brinca, o pessoal aqui acorda estressado, que eles buzinam no horário de rush e tal, né? Você tá no creme de la creme, né? É. Você tá na melhor esquina do Brasil. E uma coisa que é interessante, né? E provavelmente a máquina que vai dirigir o carro, ela não vai ficar chateada, Uhum. ela não vai querer passar na frente do outro carro. Talvez o trânsito até flua melhor. O que acontece é que, para quem é de serviço, você tem que ter a distribuição. Hoje em dia, a distribuição é o poder. Quando eu falo isso, cara, tem muitos varejistas. O que o varejo faz? Muitos. Ele tem uma indústria e tem o consumidor final. Certo. E o varejo está aqui no meio. E o varejista, ele pega da indústria, muitas vezes ele armazena estoque e vende para o distribuidor final, para o consumidor final. E o que o Mercado Livre faz, por exemplo? Ele quebra isso aqui. Ele vira esse aqui muito mais eficiente, rápido e objetivo. Então ele pega a indústria e se conecta direto com o consumidor final. E como que quem está aqui no meio consegue ganhar dinheiro e seguir ganhando muito dinheiro e relevância? Ou virando indústria, virando marca própria. Então assim, você vê uma Óticas X, ela vende produtos de um terceiro. Se ela não tiver a marca própria dela, no futuro pode ser que esse terceiro venda mais rápido e mais barato para o consumidor final. Claro. Mas qual que é a grande vantagem dela? Hoje ela está no melhor ponto da cidade. Mas, se ela tiver o dado desses clientes, se ela tiver a força comercial, se ela tiver o acesso, o relacionamento, isso é o que muda. Ou seja, a distribuição é o poder. Quem entrega melhor para o cliente, quem chega mais rápido na casa desse cliente e se relaciona com esse cliente é o poder. Então eu entendo que no futuro vão ser várias pessoas que têm microdistribuições, você tem sua carteira de clientes e o que mais vale para você é isso. Então, você ter essa carteira de clientes muito ali dentro da sua rede, da sua base, que você possa vender para eles. Sempre de uma maneira mais objetiva e rápida. Porque no futuro quase tudo vai virar commodity. Quase tudo. Serviços, produtos, bens. E quem vai ganhar é quem tem uma relação comercial. A gente investe quase uma startup por mês lá na Bossa Nova. Eu sou líder de 2 fundos lá dentro. Cara, é impressionante o tanto de coisas que vêm similar umas às outras. Então, quem que ganha vantagem? Quem tem uma maior força comercial, quem tem a maior distribuição. Porque o produto... se tornou commodity, a tecnologia se tornou commodity, assim como muitos produtos. E é interessante, né? Porque às vezes as pessoas elas imaginam que é só ter uma grande ideia, né? Uhum. E não é só Não, ter uma grande ideia. Às vezes não precisa ser uma grande ideia, né? precisa ter uma boa distribuição. E uma boa distribuição seria executar isso de muitos canais de vendas, né? Com certeza, quantas e quantas boas ideias morrem por falta de execução e por falta de distribuição. E quando você fala isso, eu acho muito bacana, porque eu sempre preguei para o meu time, nós começamos com uma pequena confecção de cortinas de tecido. E eu nunca considerei que o nosso produto era o melhor, era um excelente produto, mas tem vários outros que fazem excelentes produtos. A gente criou uma proporção diferente justamente por isso, pelos canais de distribuição. Que é a sua grande força. Exato. De vários lugares, aqui aumentamos cidades, aumentamos estados, agora a gente está numa boa parte do Brasil e ano que vem, no próximo, a gente vai para o Brasil inteiro, para todas as Imagina se cidades. você tivesse só um bom produto.
Não ia resolver. Ia ter 10% que você tem de tamanho. Com certeza, porque as pessoas não conseguem lá, num lugar distante saber que você tem um bom produto, né. Uhum. É importante o Claro, branding, claro. mas, cara, se não tiver uma pessoa indo atrás, fazendo, botando a cara como você tá, muitas vezes não vai. Eu vi um post essa semana de um amigo meu, ele reuniu, foi muito engraçado o que ele fez, ele reuniu, metade foram empreendedores do mercado digital, Certo, curso online e tal, e certo, metade foram startupeiros. Aí certo. ele falou: "Cara, vou ver no que dá", porque esses caras aqui do mercado digital são muito bons em vender, em ter Certo. distribuição e não sei o quê. E esses caras são muito bons em produto, Produto. e muitas vezes não são bons em vender. Certo. Vamos ver o que dá aqui. Ele juntou os caras e, porra, deu um match gigante, porque uniu de lado alguém que é muito bom em construir produto, e o pessoal do mercado digital geralmente não, e um pessoal que é muito bom em vender. Pô, se você é um empreendedor que tem os dois, mais uma distribuição, cara, você vai voar muito além de quem tem um bom produto. Certo. E você comentou um pouco sobre o varejo, né, sobre a questão da indústria, sobre a influência. Como é que você se você fosse alguém do varejo hoje, o que que você faria para procurar? Você já falou sobre a distribuição, né, o que que você faria para procurar estar à frente, né, para criar diferenciais? Legal, eu faria 3 coisas. Primeira coisa, construir uma base de dados. Entender quem que é o meu cliente, como que eu enriqueço esses dados. Pô, se eu tenho 10.000 clientes que entram na minha loja todos os dias, quem que é esse cara? Porque muitas vezes o varejo, o varejista tradicional, ele fica ali na porta do balcão esperando alguém entrar. Se não entrar, não paga a conta do A mês. pessoa entrou, comprou e muitas vezes ele não sabe, e às vezes um ticket alto. O ticket é alto, então se ele tiver o dado dessa pessoa, muitas vezes ele não vai precisar nem do lugar físico. Então, primeiro de tudo é ter o dado enriquecer. O que é enriquecer o dado? Eu sei o seu nome, a sua idade e onde você mora. Pô, se eu souber se você tem filhos, e se eu souber se você é casado, e se eu souber o que você gosta de consumir, quanto você tem de patrimônio, será que isso aí influenciaria? Eu conseguiria vender outras coisas? Será que eu conseguiria mandar uma mensagem no seu aniversário te dando um cupom de desconto? Então, primeiro de tudo é dados. Segundo, o varejista que ele está no meio de um campo, ele tem a indústria e tem o consumidor final. Será que esse cara vai ser relevante? Indústrias que não são, assim como farmácias. Farmácias, a indústria química não pode vender direto para o consumidor final, então é necessário. Então, indústrias não reguladas, até que ponto que o varejista se torna essencial? Vou dar um exemplo, uma lojinha de whey, aquelas lojas de suplementos e tal. Cara, eu sou consumidor, eu consumo, mas antigamente eu ia na lojinha, comprava, ou então falava com o cara e mandava para minha casa. Hoje em dia eu vou no Mercado Livre, eu compro, chega mais rápido, mais objetivo e muito mais barato na minha casa. E hoje você mora em São Paulo, né, Theo? Sim. Você não é de São Paulo como eu, né, que sou de Floripa e Balneário e tô sempre em São Paulo. Em São Paulo chega no mesmo dia, Mesmo dia, muitas vezes 1 ou 2 horas. no mesmo período, isso que eu ia falar, Cara, e quando você vê como que o varejista que tá no meio vai brigar com esse cara? não tem como. Não tem como, aí você vê a van ficando gigante. Beleza, ela tá grande. Mas e se o Mercado Livre vender mais barato e mais rápido que a van? Será que ele vai ser maior do que a van? Ele já é maior do que a van. Claro. Então, como que você quebra essa barreira? Só existe um caminho que eu entendo, tá? É por meio de você ter seus produtos próprios e você escalar, usando o digital para você crescer. Então não é você brigar com o digital, é você estar nele. A Sandra Chael da Hope, que é uma das maiores marcas de lingeries do Brasil, me falou uma vez, falou: "Theo, ela era uma grande indústria. Ela falou: se eu não tivesse ido para o varejo, eu tava morta. Porque foi o varejo que me deu a base de dados, foi o varejo que me escalou, porque ela vendia para multimarcas. E o que foi que a multimarca fez? Criou a própria. Criou a própria e tirou a distribuição dela. E tirou a distribuição dela. Então hoje ela distribui de uma maneira muito melhor. Então, por que a Ambev, que é a maior indústria do Brasil, está indo para o varejo agora? Por meio do Zé Delivery. Certo. Primeiro, porque ela não tinha o dado de quem consumia. E segundo, porque ela não tinha um poder de distribuição. Ela só vendia para os distribuidores e para os supermercados. Aí quando você vê o Mercado Livre bombando, investindo 35 bi no Brasil, você tem noção do que é isso, cara? Como que você vai brigar com o cara que tem a maior grade de logística do Brasil? Não tem como. 35 bi. A própria Amazon não chega perto dos caras. E aí você vê, eu tive lá em Nova York agora também no TikTok, tive com a Rede Global de Inovação e com a Rede da América Latina. Eles falaram: Theo, o TikTok Shop, em 1 ano, vai ser um dos maiores varejistas do Brasil. Um dos maiores canais de venda do Brasil. Por quê? Porque ele tem distribuição. Ele tem a mídia. Todo mundo tá lá no TikTok, né? E, pô, se eu estiver consumindo aqui o TikTok, eu ver um vídeo de uma cortina, você acha, e eu tiver uma opção de comprar, será que isso não vai me impactar positivamente? Então, quando a gente vê essas inovações,
ou varejista, ele faz treinamentos como a Jornada Equity, que você participou lá junto com a gente, que é de 2 dias para empresários, algo super selecionado com a visão de nova economia de equity, ele busca se atualizar, busca inovar, ou ele vai ficar para trás. E eu diria que é a nova revolução não é industrial, mas é da inovação que está chegando agora. E isso é muito legal, né? Vocês estão nos acompanhando, vocês já viram que o Theo, ele trouxe conhecimentos até, eu diria que disruptivos, né? Porque muitas pessoas não estão conseguindo enxergar isso, né? E para que a gente possa ter o nosso podcast, Theo, a gente precisa ter os nossos patrocinadores. Perfeito. E o nosso principal patrocinador, eu criei um nome que eu chamo ele de patrocinador cultural. Então é você. Quero te agradecer muito, porque só existe a Casa é Sua Podcast nesse episódio por causa do teu conhecimento. O podcast A Casa é Sua, ele é para trazer conhecimento de forma gratuita. Então, te agradecer muito. Tive o prazer de conhecer o Theo na SME. Vou deixar aqui, se você não conhece, que eu acho muito difícil você não conhecer, né? Sabe daqueles eventos que a pessoa pergunta, quem não conhece, você vai conhecer o Theo, mas eu vou deixar o contato dele, vou deixar o contato da SME. Você que é empresário, empreendedor, não importa o nível que você está, encontrei lá players gigantes do mercado, às vezes maior do que quem estava na frente, mas é muito conhecimento, vale muito a pena. Eu participo do board, sou honrado, é excelente, vou deixar aqui o contato também. Então, muito obrigado, se não fosse você, a gente não teria o conteúdo e o conhecimento, que é para isso que existe a Casa é Sua Podcast, né? Para disseminar conhecimento, para que mais e mais pessoas virem empreendedores, empresários e possam fazer a nossa roda crescer, girar mais rápido e a economia evoluir, né? Muito obrigado. Queremos agradecer também a Carol Group. Hoje a gente está em São Paulo, então nós sempre usamos os escritórios deles para gravar o podcast. A Carol Group, que é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e agora recente a Carol Reveste, que é uma importadora, né, de pisos vinílicos, manta hospitalar e carpê. Então, você é dono de consultora, dono de hotel, hospital, com certeza a gente tem um produto na Carol Reveste que ela vai conseguir te atender. E a Inovacom, que é uma contabilidade, inclusive as nossas empresas, nós somos clientes deles. Muito obrigado a vocês, principalmente ao Theo. Como a gente não está aqui para falar de patrocinador, uma outra conversa que eu queria ter com você é sobre o Bitcoin. Eu lembro, antes de você responder, em 2015, quando nós éramos somente lojas de cortinas para clientes finais, Theo, eu contratei uma pessoa para desenvolver um software para nós. E ela falou assim, Éder, vamos minerar bitcoins, vamos investir em bitcoins. Sem brincadeira, isso era 2015, final de 2015, início de 2016. Eu vi recentemente seu pai colocando qual que era o valor em 2016 do Bitcoin, qual é hoje. O que você tem a falar sobre o Bitcoin na tua visão? Isso faz parte da nova economia também. Eu venho estudando cada vez mais. Lá em Nova York também eu vi muito sobre isso. E eu tenho visto cada vez mais empresas adotando o padrão Bitcoin como tesouraria. O que isso significa? A Melius, que é a empresa de um amigo nosso, a gente investiu há um tempo atrás, uma empresa listada na bolsa aqui do Brasil. Ela era uma empresa que era cashback, otimização para varejos, e ela adotou o Bitcoin como fundo Treasury Company, ou seja, o fundo de investimentos dela, o capital dela está alocado em Bitcoin. Só de fazer esse movimento, ela já mais que dobrou o seu valuation em menos de uma semana. E tem uma empresa lá que chama MicroStrategy, do Michael Saylor, que ele vem fazendo rodadas de captação públicas e comprando tudo em Bitcoin. Ele está se alavancando por meio do Bitcoin e cada vez mais, hoje ele já detém 5% do Bitcoin. E o que eu venho estudar sobre o Bitcoin é as moedas, real, dólar, euro, eles são inflacionários, ou seja, os Estados Unidos está com uma dívida gigante, cada vez mais ele está imprimindo mais moeda para suprir essa dívida. Claro. Então, mais dinheiro, mais inflação. E cada vez mais isso vai chegar a um ponto que vai ficar impagável. A crise ela vai chegar em algum momento. E isso não significa que o Bitcoin não vai ser atingido. Mas o Bitcoin ele é deflacionário. Ou seja, cada vez mais se imprime menos moedas, tem um teto. E cada vez mais essa moeda tende a valer mais. E existem 2 caminhos que ele pode acontecer no longuíssimo prazo. O primeiro caminho é ser o ouro digital. Então, ser a grande moeda do futuro. O segundo caminho é cair em desuso. Então, ninguém usar, ninguém acreditar. E não ter utilidade, ser algo inútil. Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas buscam reservas de valor. As pessoas, a prata, o ouro, e cada vez mais ele se tornou uma grande reserva de valor. Grandes companhias adotando. Acabei de ver a GameStop, aquela empresa gigante dos Estados Unidos, comprando bitcoins. O próprio Mercado Livre tem uma base em bitcoins. O governo dos Estados Unidos tem bitcoins. Então, a tendência mundial é que ele seja adotado como um dos padrões de reserva monetária por meio de algo digital. Então,
Se cada vez mais seu dinheiro vale menos, se a inflação real ela é muito acima do que o governo diz, cara, a gente vê o preço das coisas, aumenta muito mais do que os 4% do IPCA que vem. A gente sabe disso. Com certeza, né? Então a Muito inflação mais. real ela é muito maior e o Bitcoin ele é cada vez mais escasso. Então hoje existe uma corrida por moedas, corrida por Bitcoin. Boa parte dele já foi perdido em carteiras que as pessoas perderam acesso e hoje o preço dele está em $100.000, $110.000. Então, o que eu acho que é legal, que eu vi muito lá falar, cara, ter 5 a 10% da carteira no máximo em criptomoedas e o Bitcoin como uma delas. E aí, isso é legal, né? Eu sou economista, uma das minhas formações, né? E aí é a diversificação, né, Theo? Quando a gente está na diversificação, porque no mundo nunca todos os setores vão estar com o mesmo favorecimento econômico, vamos assim dizer, né? E quando você diversifica, em algum dos mercados você vai estar favorecido para cima e favorecido para baixo, né? Isso não quer dizer que você não vai prosperar, você não vai conseguir evoluir, mas a economia sim, ela facilita, dependendo como ela está, alguns setores e ela dificulta outros, né? E a diversificação. Quando você diversifica, cara, se o Bitcoin não virar nada, você tá tranquilo. Então, você tem que ter uma carteira muito bem diversificada e segura. Eu esqueci até o nome, você cria lastros, que se uma coisa cair, a outra sobe. Exato. Então, o ouro, ele é uma segurança. Senão você tem que partir ouro também. Então, você tem que ter várias coisas. Hoje, minha carteira está alocada cripto, startups, empresas e eu adoro algumas ações. Mercado Livre, por exemplo, eu tenho uma boa participação lá e venho investindo de forma recorrente, porque eu acredito muito na empresa. E renda fixa. Então, cara, se um dia uma das coisas estourar, com certeza a outra se sobressai, entendeu? E no final existe um fenômeno econômico que a gente consegue, não é provar, mas é quase que comprovado, que se você diversifica nos setores onde a economia aumenta ou diminui, na média você se mantém crescendo, entendeu? Se estiver alocado de uma maneira correta, né? Mas se for alguém super conservador, cara, alguém que não aguenta ver descer, subir 10 onde vai descer, então é melhor ficar em renda fixa, porque você tem que ter estômago. Mas assim, eu acho que no longo prazo é algo que a gente tem que olhar para essa nova maneira da nova economia de investimentos. Claro. E as pessoas buscam cada vez mais estarem descentralizadas de governos. Porque, cara, hoje um governo, ele dura 4 anos. O que é que o ministro está fazendo? Eu acabei de sair de uma palestra ontem do chefe de economia do Itaú. Ele falou, nos 4 anos ele vai querer fazer o máximo, vai desfazer tudo que foi feito no governo anterior, vai querer focar no dele para em 4 anos entregar. Isso requer mais arrecadação. Então, o IOF, que saiu agora, várias medidas, e medidas, inclusive, só visando populismo para o seu negócio. E no curto prazo, né? No curto prazo. E daqui a 4 anos vai chegar uma outra pessoa, se mudar o governo, vai mudar tudo. Todo o jogo. Vai desfazer tudo isso que ele fez, vai mudar o jogo. Então, o Brasil, a gente tem muita insegurança, sabe? Fiscal, política. Então, cara, você tem que ter parte do seu patrimônio alocado em coisas que elas não surfam isso aí. Claro, sensacional. E um outro tema que é muito bacana conversar com você, que eu percebo que é sobre a sucessão familiar, né? E o futuro das novas gerações, das companhias, né? Que seu pai fala muito isso, né? Trabalha muito isso. Eu acho que vocês têm uma visão muito peculiar e genuína e eu considero muito bacana, né? Fala pra nós como é que você vê a questão da sucessão familiar. Legal, cara. Pô, eu vim de uma família, como você sabe, graças a Deus, eu nasci num berço de ouro. Então, muita gente não admite isso. Sim, eu tive várias vantagens, tive várias oportunidades que muita gente não teria. Mas diferente do que seria o padrão, meu pai nunca me deu dinheiro. Então, ele nunca me deu... Cara, eu queria comprar qualquer coisa na escola, eu falava, se vira, vai atrás, vê. Então, isso foi criando em mim um senso de escassez, de urgência, para que eu conseguisse conquistar essas minhas coisas, que eu fosse atrás, que eu batalhasse para isso. Não foi de mão beijada. Sempre que alguma coisa vem fácil, a gente não valoriza, sempre. Então, se é uma coisa que você batalha, vai atrás, conquista, e você valoriza muito mais isso. E lá em casa foi assim. Então, desde os 14, 15, comecei vendendo ingresso na escola, comecei me virando, fui construindo o meu patrimônio, minhas coisas, baseado no meu esforço. E eu tinha uma coisa que o dinheiro nunca pagaria, que era o meu pai como mentor. Então, direcionando, eu usei de algumas coisas que ele tinha como portas para crescer e fui crescendo como pessoa, como empresário. E hoje, cara, eu entendo que a sucessão nada mais é do que o seu filho, ele ter uma visão de liderança, de sucesso grande.
Isso não necessariamente na sua própria empresa. Então, cara, se você tiver o seu filho que não suceda o seu negócio, mas ele seja grande no que ele quer fazer, tá ótimo. Porque a gente já nasce no piso dos nossos pais, no teto dos nossos pais. Então imagina que seu filho já vai nascer no seu limite. É uma obrigação nossa construir mais. E cada vez mais os filhos, eles são pessoas melhores. Você vê, seu pai foi melhor do que os seus avós, você, provavelmente, em algumas características, é melhor do que os seus pais. Então a gente vai evoluindo como pessoa. Mas, pô, uma coisa que não dá é você ver um moleque de 20 anos em casa, sem fazer nada, jogando videogame, andando com as pessoas erradas, participando dos ambientes errados, e você achar que tá tudo bem. Então, foi essa visão de andar com as pessoas certas, correr atrás do meu, batalhar, honrar o legado que a minha família construiu, é algo que eu veio me alimentando e veio me tornando quem eu sou hoje. Sensacional. Para a gente terminar, né, nossa conversa passa muito rápido. Eu sempre costumo deixar para a parte final as dicas dos empresários, dos empreendedores, que eu acho que são a parte mais importante. Gostaria que você desse 2 dicas, uma para uma pessoa que está começando do zero, o que que você faria se você fosse ela? E a outra para alguém que às vezes, como você disse, já está numa condição melhor, tem uma família que tem boas condições, o que que você faria se você fosse ela? Eu vou ser suspeito aqui pra falar, tá? Super suspeito, Não tem tá? problema, é sua opinião. Mas além do que ele fazer internamente, eu acho que você ter mentores, você ter pessoas que você se inspire, você absorver do conteúdo que está disponível é a melhor coisa. E lá na SMA a gente tem 2 caminhos para isso. Primeiro é o conselho, que é para sucessores jovens, quem ainda está buscando o que fazer, quem quer empreender, que é a jornada Leaders. Como se fossem 2 dias a imersão prática, objetiva e direta para sucessores jovens ou empreendedores self-made que querem aprender a virar líder. E a jornada Equity, que é para empresários que querem aprender sobre nova economia, querem escalar seu negócio, querem entender o jogo do equity, o que é equity e tudo isso aqui. Então, além de você fazer as jornadas, a participar da SME, você tem que ter uma visão de liderança, humildade e aprender com quem está fazendo na ponta. Então, ter mentores, isso que você faz junto com o JK é algo que é fantástico, cara. Quando você não está sozinho na liderança, você não está empreendendo, você está perguntando, questionando, tendo pessoas que te ajudam, você cresce muito mais rápido, evita erros e chega no seu ponto B, saindo do seu ponto A de uma maneira muito mais rápida. Então, acho que mentores, relacionamento e participar do ambiente certo. Show, sensacional. Bom, te agradecer a presença aí, tenho certeza que você que nos acompanhou teve muito conhecimento, muita dica bacana e principalmente a parte de inteligência artificial, né, a famosa IA, que você deu uma aula. Você acabou de trazer para nós um conhecimento de agora, né, do hoje, né, não é algo do passado, né, que são coisas que estão acontecendo, né, e que talvez ninguém previa. Então, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, cara. Sou um grande fã do que você vem construindo. Sou muito grato, assim como você falou, e honrado em te ter nas nossas comunidades. E sabe que a gente está sempre à disposição aqui para te servir. E parabéns pelo que você tem construído. Fazer o que você faz aqui não é fácil. Se fosse um empresário do nível de consciência 1, estaria vendendo cortinas, estaria feliz com isso. E não, cara, você está querendo ajudar, contribuir, servir, somar e crescer muito além do lugar que você estaria. Como você falou, se você não faz essa distribuição, você não seria nada. Então, pessoas como você, a gente tem que se inspirar, modelar e acompanhar aqui cada vez mais. Obrigado.